Oi pessoal, bem-vindos a mais um vídeo no meu canal, espero que esteja tudo muito bem com vocês. Hoje nós vamos preparar o corte e a costura desse casaqueto aqui, maravilhoso, elegante, lindo, todo forradinho, olhem só gente, que luxo de peça, tá? Maravilhosa. No final do vídeo eu mostro pra vocês ele no corpo, como ele veste, tudo bem direitinho, ó. Todo forradinho, bem fofo. Ele é uma lã batida, ó, só que não é aquela lã batida muito rígida, ela é um pouco mais macia, né? Ela é um pouco mais fina e mais macia. Aí vocês podem fazer também no tweed, pode fazer em uma sarja, pode fazer num spandex, pode fazer na alfaiataria também, usando esse mesmo corte, nesse mesmo estilo que eu fiz esse mostrando aqui. E também a gente vai fazer ele a partir do nosso molde base, tá? Então, vocês conseguem fazer aí na medida de vocês, a partir do molde base de vocês, tá bom? Tem o passo a passo completinho dele, vocês vão amar. E também quero já contar aqui pra vocês aproveitarem a promoção que começa hoje e vai até domingo, dia 9 de julho agora, até meio-dia. De todos os moldes que estão lá no meu catálogo, todas as modelagens que estão lá, vão estar por R$10, tá? Então, lá tem molde base, tem calça Zara, tem calça de linho, tem cardigan, tem várias peças lá no meu catálogo. Então, bora lá aproveitar essa promoção. Qualquer um dos moldes por R$10. E além de estar R$10 cada molde que você comprar, você ganha um número, tá? Esse número você vai concorrer a uma peça da minha marca, né? Pode ser que seja o casaqueto, pode ser que seja um blazer, pode ser que seja um cardigan, pode ser que seja uma blusa oversize, pode ser que seja uma calça Zara. Vai ser surpresa a peça que eu vou sortear, mas eu garanto pra vocês que vai ser uma peça maravilhosa, tá? Então, assim, ó, a cada modelagem que vocês adquirirem durante esse período de promoção, que é de hoje, né, até dia 9, meio-dia, depois do meio-dia a gente já não vale mais. Por quê? Porque eu preciso ter cadastrado todos os compradores com o número, tudo certinho. Quando você comprar, você já vai receber o número, tá? Então, você vai ter esse número e vai estar anotadinho aqui no meu caderninho o seu nome e o seu número. Quando eu sortear no domingo, eu já vou saber ele certinho quem é a ganhadora, né? Pelo número eu vou saber quem é a ganhadora. E daí o prêmio vai ser enviado para essa pessoa. Daí eu entro em contato, pego endereço, tudo certinho pra gente estar enviando. Vai ir pelo correio, totalmente grátis, a pessoa não vai ter custo nenhum, a não ser ter comprado a modelagem para poder estar concorrendo, beleza? E também, Marília, eu quero 3, né? Por exemplo, eu quero a calça Zara, quero o molde base P e quero o cardigan. Você vai ganhar 3 números, tá? Tipo, eu comprei 2. Ganha 2 números, comprou um, ganha um número, comprou 5 moldes, né, de R$10 cada, você vai ganhar 5 números, beleza? São números daí corridos, porque daí eu vou cadastrar, né? Então, não tem como escolher o número. Tipo, o sorteio vai ser, eu vendi 100 modelagens, o sorteio vai ser de 1 a 100, o número que der ali vai ser a ganhadora, beleza? Então, vamos lá aproveitar. Pelo WhatsApp, tá aqui na descrição do vídeo, né? Na descrição do vídeo, aqui na tela, o WhatsApp pra vocês verem o catálogo e ver se vocês gostam, é claro, né? A modelagem é em PDF, tá? Esse aqui também já vai estar disponível lá no catálogo, tá bom? Então, é isso aí, vamos lá pro corte, pra costura desse casaquinho. Aqui, pessoal, ó, eu tenho 1,20 m de filete, tá? Pra forro. Temos a lã batida, vamos precisar do nosso molde base, esse aqui é o molde base MG, que está lá na promoção também. Nós vamos usar aqui o molde base e eu tenho 1,45 m de lã batida por 1,5 m de largura, tá? Esse molde base aqui, lá no catálogo, nós temos 3 tamanhos. Temos o PM, temos esse MG e temos um GG, que vai vestir até um 48, tá? Claro que essa base vocês vão ajustando conforme o corpo de vocês. Aqui, ó, separar aqui a parte pra nossa manga, essa parte aqui, e já vamos deixar assim dobradinho aqui. E essa parte aqui nós vamos trabalhar o nosso corpo. Vocês vão decidir o comprimento, tá? Que vocês vão querer. Eu já escolhi aqui o comprimento que eu quero. Eu vou fazer aqui com um comprimento de 58, 59 centímetros, tá? Eu quero que ele fique assim, pronto. Então, o que vai acontecer? Eu vou poder cortar esse meu casaquinho na medida do meu molde, tá? Então, vai ser que medida 61 centímetros
beleza? Porque eu vou fazer a barra aqui pra depois tá, né, embutindo meu forrinho aqui, e essa barra vai ficar dobradinha, ok? Então, eu vou fazer aqui na medida total, 61 centímetros. Vá fazer pence na lateral, Marília? Não, nós não vamos fazer essa pence da lateral. E agora, o que eu faço? A gente vai eliminar a pence aqui, ó, porque a gente não vai usar ela. A gente vai usar a frente e a costa do nosso molde base, mas a gente não vai usar a pence. Então, o que a gente faz? A gente dobra ela aqui, ó, né? A gente elimina ela aqui, deixa o nosso molde assim bem retinho. E prende aqui com um pedacinho de durex pra ela não abrir e a gente não se atrapalhar. Então, agora aqui, ó, eu tenho uma base sem pence de busto, ok? Então, vamos lá. Pra cortar a nossa costa, então aqui, ó, vocês vão posicionar o molde base de vocês, a parte da costa, os 2 dedos longe aqui da margem do tecido, ó, né, do topo lá, e vão afastar da orelha aqui e vão deixar 1 centímetro de margem aqui pra costura da nossa costa. Lembrando que essa base aqui, ela fica boa no meu corpo e ainda tem uma folguinha de vestibilidade. Só que como a gente vai fazer um casaco, a gente vai deixar ainda um pouco mais de folga nas laterais e no ombro, porque é um casaco, vai ser forrado e ele vai ser uma peça de sobreposição, a gente vai usar outra peça por baixo, beleza? Então, aqui, ó, eu já posso começar marcando aqui 1 centímetro, ó, longe da orelha aqui, pra fazer o corte do centro da minha costa. O decote costa aqui, ó, a gente vai usar o mesmo do nosso molde base, ó, contorna ele e a gente vai subir aqui no ombro da costa 2 centímetros. Tá, ó, vou subir 2 centímetros aqui no ombro da minha costa, ó. Faz a curvinha aqui e sobe 2 centímetros. E aqui no ombro, a gente vai aumentar 1 centímetro a mais aqui no ombro desse meu casaquinho. E vou contornar a minha cava costa aqui, ó. Certo? Aqui na cava, eu não vou aumentar muito, porque eu já tenho uma cava grande. Só que eu vou descer aqui o meu casaco retinho, ó. Não vou fazer essa curvinha ali. E vou deixar 1 centímetro de margem aqui embaixo, um pouquinho maior. E vou trazer reto aqui, porque eu escolhi esse comprimento. E depois vai ser dobrado e ele vai ficar assim, ó. Beleza? Então, aqui, deixa eu deixar bem certinho aqui. Eu tenho a minha parte da costa. Deixa eu mostrar pra vocês o tamanho que ficou esse meu ombro aqui, se ele não ficou muito grande, ó, ele ficou com 12 centímetros, tá? Vocês vão deixar o ombro do molde base de vocês com 12, ele vai ficar com uns 10 centímetros depois de pronto, certo? Então, costa contornada, a gente deixou a nossa margem aqui na costa, nas costas, na lateral, no ombro. Vamos contornar a nossa frente, vocês deixem o molde de vocês bem certinho. Vamos contornar o nosso decote, o nosso ombro. No ombro não vai ter levante ali, a gente vai... Nós temos um ombro de 11, nós vamos fazer um ombro com 12. Aqui. E vamos contornar a cava normalmente aqui, deixando uma margenzinha aqui, ó, bem na cava, ó, de mais ou menos quase 1 centímetro, né? Porque agora a gente não tem mais a pence, então a gente vai tirar esse biquinho ali e fazer assim retinho, ó. E vamos descer reto aqui, ó, tirando a curva do molde e deixando uma margem aqui de 1,5 a 2 a mais no nosso molde base, porque é um casaco, tá? E vamos aqui fazer no mesmo comprimento aqui, ó. Então, a parte da frente aqui, a parte da minha costa aqui, né? Costa tá mais pra baixo, a frente tá mais pra cima aqui. Então, agora aqui, ó, na parte da frente do nosso casaqueto, a gente vai aumentar aqui, ó, 4 centímetros, tá? Vocês vão fazer uma, ó, vou aumentar aqui 4 centímetros lá em cima e 4 centímetros aqui embaixo. E vão descer retinho. A fazer o transpasse dos botões aqui na frente, beleza? Assim. Parte da frente tá pronta. Parte da costa tá pronta, a gente já pode cortar. Depois aqui, ó, a gente vai fazer uma pence
até mais ou menos a altura aqui de uns 30 centímetros na parte da frente aqui, para colocar o nosso bolsinho aqui. E aqui na parte da costa, a gente vai acinturar um pouquinho aqui. Aqui na parte da costa, a gente vai dar uma entradinha aqui agora na hora do corte, ó. Vamos dar uma cinturadinha aqui. E também vamos fazer depois uma costurinha que vai acinturar nessa parte aqui, ó. Lá embaixo nada, é só aqui, ó. Pra esse casaqueto não cair quadradão, né? Pra ele não ficar aquela coisa quadrada demais, beleza? Por isso que a gente deixou essa margem a mais pra poder trabalhar com essas penças e dar um charme pro nosso casaquinho. Então, eu vou cortar essa parte aqui pra fazer os acabamentos e cortar o nosso bolso e manga e já vai estar cortado o nosso casaco. Aqui, ó, nosso casaquinho cortado, ó, frente e costa, tá? Eu já vou aqui, ó, fazer um pique aqui aonde eu vou fazer essa minha costurinha pra cinturar. Já vou fazer um pique aqui, onde eu vou fazer essa minha pence aqui também. E vou fazer um encaixe aqui, ó, pra conferir o meu corte. Se a lateral tá bem certinha. Ó, aqui tem um biquinho, ó, já vou tirar. Aqui, ó. Aqui. Ó, aqui a parte da minha frente, a parte da minha costa, ó. Ela vai dar uma caidinha aqui, ó. Aqui, ó. Vocês vão fazer o seguinte, como eu aumentei 2 centímetros lá na costa, eu vou tirar 1 centímetro da minha frente aqui, ó. Tá? Ó. Nem deu 1 centímetro ainda. Pode tirar 1 centímetro da parte da frente do corte aqui de vocês pra dar uma caidinha a mais na parte de trás do ombro pra frente aqui, ó. Esse é o corte do nosso casaqueto, pelo nosso molde base, ok? Então, aqui tá prontinho. Agora, a gente vai fazer o revel da frente, cortar as nossas mangas, pra ir fazer o nosso bolso e o nosso forro, né? Deixa a minha costa lá reservada. Cuido aqui com a minha orelha, né? E vou fazer um revel aqui, ó. Não precisa ser um revel muito grande, tá? Ó. Já vou colocar o meu revel aqui. E já vou encurtar esse meu revel aqui, ó, porque nós vamos ter a nossa barra aqui, né? Ó, aqui. Vai estar aqui. Então, a gente vai trazer o nosso revel até aqui, ó, deixando a margem de costura aqui. Vamos cortar aqui, ó. Ó, tirei essa parte fora. Aí, a gente vai unir aqui, ó, e vai ficar assim, ó. O revel vai segurar o meu casaquinho dobradinho aqui. E então, nós vamos fazer o forrinho pra essa outra parte ali, beleza? Eu vou colocar aqui, ó, um clipezinho já aqui. Espero que vocês estejam conseguindo me entender, pra vocês conseguirem fazer o de vocês aí. Ó. Assim que vai ficar aqui, ó. Minha frente aqui tá prontinha, olhem só. Depois a gente vai fazer o detalhe da nossa frente aqui ainda, né? Aqui, então, tá pronto. Vamos primeiro cortar a nossa manga aqui. Depois eu faço o revel da minha costa. Ó. Vai sobrar tecido suficiente aqui pra fazer o revel e as outras partes do meu casaco. Claro que se você for fazer um casaco maior, né, gente, for fazer um GG, por exemplo, você precisa mais do que 1,40 m, tá? Ó, aqui eu vou cortar a manga exatamente por esse meu molde base aqui. Por quê? Porque essa manga já é uma manga soltinha, que tem uma cava boa.
Pronto. Manga cortada. Aí, a gente vai fazer a barra aqui. Vamos costurar. Depois, nós vamos encaixar ela lá pra ver se dá certinho. Agora, eu posso pegar aqui, ó, parte onde tá dobradinha, e fazer o revel da parte da minha costa. Ó, pega minhas costas, dobro aqui a margem de costura, né? Deixo ela dobradinha assim. Aqui, ó. Porque aqui eu vou costurar. E o meu revel eu não vou costurar, né? O revel a gente deixa inteiro pra ele ficar mais bonitinho, ó. Aqui. Agora, eu contorno, ó. Eu vou fazer ele na mesma largura que eu fiz o revel da minha frente, ó. Porque eles vão se encaixar, né? Aqui, aqui, ó. Na mesma largurinha que aqui, ó. Então, eu faço ele assim. E posso cortar. Agora, aqui, eu tenho o revel da minha costa prontinho, ó. Ele vai ser costuradinho aqui. E essa parte de baixo, a gente vai cortar agora o nosso forro. Aqui, a nossa manga também, a gente vai marcar a nossa barra aqui, né? E a partir daqui, a gente vai fazer o nosso forro. Aqui, a nossa frente. Temos aqui a nossa parte do revel, tudo bonitinho, encaixadinho. Aqui a gente vai cortar o forro. Temos todas as partes prontas. Agora a gente vai usar esses pedacinhos aqui para fazer os nossos bolsos. O nosso bolso a gente vai dobrar aqui, ó, um pedaço que a gente ache o suficiente. A gente pode fazer nesse casaco um bolso externo, como pode fazer um bolso embutido, né? Fica daí a gosto de vocês. Deixa eu marcar aqui, ó, quantidade. 15 centímetros, tá? Eu tô deixando de largura aqui, ó. Eu faço tudo no olho, né? E às vezes eu esqueço de passar mais ou menos as medidas pra vocês. Ó. Aqui. Já vamos fazer aqui a parte que a gente vai usar pra fazer a nossa abertura. Ó, com essa parte a gente vai fazer aquela abertura aqui pro nosso bolsinho embutido. Essa parte aqui é a parte que vai ficar por dentro. Que eu acho que a gente vai emendar forro pra não ficar tão grosso, né? Senão vai ficar aqui, ó, muito grosso o nosso bolso. Lembram lá no casaco de tweed que eu peguei e coloquei forro por dentro pra não ficar tão grossão aqui, ó, o nosso bolsinho? Eu acho que nós vamos fazer a mesma coisa aqui, tá? Então, aqui, ó, essa parte aqui a gente vai dobrar e fazer o acabamento, ó, do bolso aqui e aqui, lá pra aberturinha. Então, a gente volta aqui com o nosso bolsinho assim. Certo? Então, esses pedacinhos aqui foram o que sobrou, tá, gente? Ó, daqui agora é sobra. Eu vou usar esse pedacinho aqui pra regular a minha máquina lá, que vocês têm que sempre regular e testar a máquina antes de começar a costura. Então, nós temos o nosso casaqueto cortado, falta só o forro. Vamos para o nosso forro. E daí, vamos para a costura. Como que eu vou cortar o forro, Marília? E vou dobrar aqui pra fazer já primeiro a minha manga. Ó. Como que eu vou fazer o forro dessa manga? Eu vou marcar aqui, ó, aonde vai ser a minha barra. Eu vou virar aqui pra vocês verem bem, ó. Aqui. Ó. Vou dobrar aqui. Eu tenho 2 tecidos aqui, já vou tirar as 2 mangas juntas, ó. Tá? O forro, a gente pode deixar ele sempre um pouquinho maior. Aqui. Então, eu vou botar ela mais pra baixo, ó. Ó lá. Estão vendo ali? Eu vou cortar assim, depois eu alinho bem direitinho. Vê se aqui o forro tá os 2 chegando aqui, ó. Pra não cortar um mais justo do que o outro.
Deixa os dois na mesma largurinha. Certo? Ó, cortei o forro até no pique, ó. Quando eu dobrar, ainda vai ser uma dobra pequena. Eu vou dobrar mais essa minha barra. Então, a barra vai vir até aqui. Então, eu preciso encurtar um pouquinho mais o meu forro. Olhem só aqui, ó. Ó, a dobra ficou pequena. A minha dobra vai ser até aqui. Então, o meu forro tem que vir até aqui, mais ou menos, ó. Então, eu vou ter que tirar mais um pouquinho desse forro. Assim, a diferença, ó. Uns 4 dedinhos, tá, gente, ó? Então, aqui é o meu forro pronto, ó. Podem ver que ele tá um pouquinho mais largo do que a minha peça, isso é ótimo. Aqui, deixei uns 4 dedinhos ele mais curto, pra fazer a minha dobra. Forrinho da manga prontinho. Agora, vamos fazer o nosso forro da nossa costa. Da parte das costas, né? Vamos pegar aqui. Nós vamos emendar o forro da costa, vamos fazer costura nas costas? Não, nós não vamos fazer costura no forrinho das costas, tá? Ó, nós vamos colocar ele aqui. Nossa costa. Nós vamos afastar ela um pouquinho da borda aqui, porque a gente vai fazer uma preguinha aqui. Vamos fazer uma preguinha aqui embaixo também. Hoje eu vou fazer o forrinho de uma forma diferente pra vocês verem, tá? Aqui. Eu vou cortar ele agora aqui, ó. Ó, já tô dobrando aqui, a gente, ó. Tem uns 2 centímetros aqui de folga, ó. Tá? Então, aqui eu vou cortar ele normal, assim. Depois eu vou ajustar ele aqui. Ó, a cava, o ombro e aqui o decote e costa. Vou cortar assim. Então, eu vou dobrar aqui. Ó. Aonde que eu vou cortar meu forro? Vou cortar ele aqui? Não, eu vou ter que cortar ele um pouco mais acima, ó. Nessa região aqui, ó. Porque ele vai costurar com essa parte aqui e vai ter que segurar a minha costa ali. Então, eu vou cortar ele aqui, ó. Ó, eu vou deixar uma margenzinha de costura e vou cortar ele aqui. Ó. É nesse comprimento que vai ficar meu forro. E já vou fazer um pique aqui, ó, onde tem a minha sobra aqui, que eu vou dobrar, ó. Vou fazer uma dobrinha depois lá embaixo. E aqui em cima, agora eu posso tirar isso aqui, deixar o meu revel aqui. Ó, meu forro tá dobrado aqui, gente. Olhem só aqui. Que legal. Aqui, então, olhem só. Agora, eu vou contornar meu revel, ó. Contornei meu revel, vou puxar o revel, vou deixar uma margem de costura aqui e vou cortar nessa parte de cima aqui, onde eu deixei a margem de costura, ó. Tá? Então, essa parte aqui vai ter prega, opa, essa parte aqui vai ser a preguinha, ó, que vai ficar aqui no meu revel vai ser costuradinho aqui, ó, essa preguinha vai ficar aqui, assim, deixa eu botar mais pra cá pra vocês verem bem, assim. Aqui no ombrinho, gente, ó, se vocês quiserem deixar uma preguinha aqui também, ó, isso ajuda muito na vestibilidade, tá? Vocês podem fazer o ombro aqui um pouquinho maior, ó. Torna a cava certinho. Aqui no ombro, viram que eu deixei um pouquinho a mais, ó? Esse pouquinho a mais aqui, na hora de costurar, você vai embutir ele aqui assim, ó, fazer uma preguinha aqui, ó. Também ajuda na vestibilidade, tá? O forro, onde vocês puderem deixar uma preguinha, uma folguinha, assim, vocês deixem, tá? Aqui. E vou cortar aqui agora, ó, a lateral. Então, o forrinho da minha costa vai ficar aqui, ó. Aqui. Deixa eu virar aqui pra vocês verem, ó. Assim que vai ficar, gente, ó. Aqui vai encaixar aqui, ali, ó. Aqui é o forro da minha costa. Aqui, daí tem a margem de costura vai encaixar aqui
Ó, vai segurar a minha barra aqui. E a parte de dentro do meu casaqueto vai ficar assim, com o forro bem folgadinho para não amarrar nada, porque a lã batida já é um material mais rígido, né? Aí assim, ó, ai Marília, tu fez pence na parte de fora, tem que fazer pence na parte do forro? Gente, quando é forro, não. Quando eu estou fazendo assim, ó, o mesmo tecido que eu fiz uma pence pro lado de fora, eu tenho que fazer uma pence pro lado de dentro. É uma coisa. Agora, quando é forro, é outra coisa, tá? Por exemplo, aqui, se eu fosse fazer essa parte toda dupla e fosse fazer pence de busto aqui, eu não poderia fazer uma pence de busto na parte de fora e na parte de dentro, que é exatamente igual, não fazer essa pence de busto, porque não vai encaixar. Agora, se eu faço a pence de busto no lado de fora e dentro eu vou usar um forrinho e deixo o forro soltinho lá, ele vai encaixar, tá? Agora, quando são duas partes bem certinhas, se eu faço pence na de fora, eu tenho que fazer pence na de dentro, tá? Essa é uma pergunta que uma das inscritas me fez lá no sobretudo de tweet, tá? Então, agora aqui, ó, forro da costa prontinho. Aqui, vou fazer o forro da minha frente. Ó, já vou marcar aqui, ó, onde que vai ser o comprimento do forrinho da minha frente também, ó. Até aqui, tá? Então, agora vamos cortar o forrinho da nossa frente. Aqui, vejam se ele tá encaixando aqui. E vou contornar. Ó, até aqui, ó. Ó, aqui tá o meu revel. Ó. Agora, o que eu vou fazer aqui? Eu vou tirando aqui, ó, vou botar meu revel aqui e vou contornar o meu revel, ó. Ó, eu deixei na mesma medida, ó, tão vendo? Vou contornar o meu revel aqui, vou tirar minha frente. Botei ali. Ó. Assim. Contornei o meu revel. Vou deixar a margem de costura aqui no forro. A mais, ó. E então, eu posso cortar. Ó, forro com forro aqui que vai encaixar, ó. Encaixa direitinho ali, forrinho com forrinho. Vou tirar esse biquinho aqui. Forrinho com forrinho. Essa parte vai encaixar nessa parte aqui. Que vai vir e vai ficar aqui na minha frente. Ó. Tem a margem de costura aqui, ali, ali. Aqui, direitinho assim. Quando eu costurar aqui, vai ficar presinho ali. Quando eu fizer a pence aqui da frente, vai ficar uma folga aqui no meu forro. Ok, beleza. Aqui prontinho, prontinho. Agora, vamos analisar o nosso bolso, né? Aqui. Temos aqui a parte que vai ser feita a nossa pence aqui. E o nosso bolsinho vai ser colocado aqui. Esse nosso bolso, nós vamos fazer ele assim. E nós vamos cortar e vamos fazer com forro. Por quê? Pra não ficar tão grosso. Ó. Que nem eu fiz lá no casaco de tweed lá, gente, ó. Fazer um bolsinho com forro, tá? Tá bem pequenininho.
Então, aqui nós vamos fazer a nossa abertura. Aqui vai ser a parte de dentro, que vai ser emendada aqui, ó. Assim, né? Aqui é para abertura. Essa parte aqui a gente vai fazer a dobrinha, vai colocar aqui e vamos fechar o nosso bolsinho aqui. E ele vai ficar ali lindo, leve, maravilhoso no nosso casaqueto. Não é necessário fazer esse bolso aqui todo embutido, todo trabalhado, que nem a Marília vai fazer. Mas dá muito mais valor para a peça de vocês. Claro que vocês escolhem, né? Agora eu vou fazer embutido, mas vocês podem fazer um bolso simples ou até mesmo só colocar a lapela. Aqui, gente, ó, no ombro da costa, eu não fiz ainda a caidinha, eu não marquei o pique, né? Vocês vão marcar aqui, ó, 2 centímetros e vão fazer um pique, que é onde vocês vão encaixar o pique do centro da manga, tá? Ó, o centro da manga vai ficar ali, ó, ela vai vir e vai encaixar aqui, tá? Então, ó, aqui, ó, o pique do centro da manga vai encaixar no pique ali, ó. Quando vocês colocarem ele na peça, tá bom? Então, agora vamos para a costura, tudo prontinho. Então, vamos para a costura, né, gente? Ó, eu fiz um testezinho aqui que eu tava regulando a máquina. Para vocês que não vão fazer ele forrado e que não tem máquina de faca, né, a over ou a interlock, vocês podem comprar esse viés pronto, sim, gente, ó, viés de cetim que fica lindo. E pegar nas partes lá onde vai as costuras, laterais, a manga, tudo. E prender ele assim, ó. Abre ele aqui, ó, um ladinho dele. Prende ele aqui, assim, ó, prendi. Agora eu vou dobrar ele assim e vou dobrar ele aqui, ó. Ó, dessa forma aqui, ó, estão vendo? Ó, esse ladinho já tá pronto. Aí, então, eu vou dobrar ele pra esse ladinho aqui. Vou alinhar ele bem. E vou fazer o acabamento aqui com esse viés de cetim. O de cetim, ele viaja um pouquinho, tá? Porque ele é bem delicadinho, ó. Mas vocês vão colocar ele assim, aí ele vai fazer acabamento aqui na peça de vocês. Então, aí vocês vêm, fazem a costura reta, né? E vocês vão passar as costurinhas de vocês e vai ficar o acabamento assim, ó. Eu usei aqui o viés largo, né? Tem um que é um pouco mais estreito do que esse, tá? Eu usei esse pedacinho aqui só mesmo pra fazer um exemplo aqui pra vocês que não tem aí máquina de faca, ó, pra vocês fazerem um acabamento assim, ó, por dentro do casaco de vocês, se vocês não forem forrar, beleza? Então, mostradinho isso, a minha máquina tá com ponto no 3,5, estou com uma agulha 75, ó, aqui eu vou usar meu gabarito depois, aqui são as partes do nosso bolso, parte do forrinho e a parte aqui, né, que vai nos moldes bem certinho, o gabarito também vai no molde pra vocês fazerem aqui o contorno da abertura. Nós vamos começar aqui, primeiro de tudo, fazendo a montagem do nosso bolso, ó. Nós vamos pegar uma tirinha pra esse lado e uma pra esse. E vamos unir aqui, ó. Um aqui. E um aqui. Num desses ladinhos aqui, eu vou fazer uma barra aqui, ó. Assim, se quiser passar uma costurinha aqui, ó. Pode passar pra frisar aqui, deixar bem alinhadinho. Porque o nosso bolso, ele vai ficar assim, ó. Depois de prontinho, né? Lá dentro da peça vai ficar assim. Certo? Ó. Fica desse ladinho bonitinho, desse ladinho bonitinho. Coloque um do ladinho do outro assim, ó. Ó. Vendo aqui? Vai ficar perfeitinho. Se vocês forem fazendo um material um pouco mais fino, não precisa fazer essa montagem aqui, tá, gente? Esse pedaço pode ser inteiro, tudo do mesmo tecido, como eu tinha cortado lá no começo, tá? Mas o molde vai assim, cortadinho, pra vocês fazerem nesse estilo aqui com o forro, tá bom? O molde vai com os pedacinhos, né? E se vocês quiserem fazer inteirinho, pode. Aqui agora a nossa manga, ó, o molde da manga vai assim, vai com a marcação aqui pra onde ia cortar o forro e pra onde é pra fazer a barra, tá? O molde da manga. Agora aqui, o que a gente pode fazer? A gente pode pegar aqui, ó, direito com direito, né?
Ó, o direito da nossa peça. Se bem que isso daqui, né, gente, o direito e o avesso é bem dizer igual, né? É muito difícil achar. E eu vou prender aqui a minha manga já, o forro, ó. Aqui, o que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui e vou fazer uma preguinha aqui no meio com a sobrinha, ó. Ali, já vou pegar essa minha manga aqui com o direito pra cima também, ó. Já vou colocar o meu forro aqui também. Aquela manga tá pronta. Já faço essa. Escuro fica feio, gente. Isso aqui vai ficar escondidinho lá dentro do avesso, tá? Não vai aparecer. E se vocês não quiserem, vocês podem dobrar ao contrário aqui, ó, e fazer a costura em cima do tecido, tá? Se não quiser deixar essa costurinha aqui em cima do filete. Porque aqui também eu tô usando um forro escuro, né? Poderia estar usando um forro claro. Aqui prontinho, ó, eu já vou fechar a minha manga de fora a fora aqui com o meu forro junto, ó. Como eu já fiz, né, em alguns modelos aqui pra vocês. Tá? Então, fechadinho aqui, ó, eu já posso desvirar minha manga. Como é lã batida, a gente vai abrir aqui, ó, e já vai fazer um arrematezinho aqui pra deixar essa costurinha aqui aberta, assim, já, ó, de cara assim, aberta. Então, vamos vir aqui, ó, vamos abrir a costura aqui também, já vamos pegar aqui, ó, assim, já vou puxar pra cá, ó. Ó, minha manga já vai ficar aqui do direito bonitinha, olhem só. Que linda que vai ficar. Então, agora eu pego aqui, ó, eu posso fazer um arremate aqui, nessa partezinha aqui, como eu também posso costurar lá por dentro. Hoje eu vou fazer uma costurinha aqui, ó. Vocês vão ver como também fica bom. Olha, sumiu a costurinha, ela some. Estão vendo aqui, ó? Olha ali, ó. Só o fiozinho pra gente tirar, ó. Esse aqui é acabamento, tá, gente? Ó, sumiu, prontinho. Aqui vem o meu forrinho, ó. Aqui, certinho, ó. Tudo ok, ele tá vindo até aqui bem bonitinho, a manga ficou bem alinhadinha, ó, bem soltinha, ó. Duas mangas prontinhas, ó, já deixei aberta a costurinha aqui embaixo do braço, na cava, ó. Aqui meu forro, ó. Certinho, não tem nada repuxando, as duas estão na mesma medida, tudo certinho, reserva. Ok, agora vamos pegar a parte da nossa costa. Vamos pegar o revel da nossa costa e o nosso forro. Vamos pegar o nosso forro que a gente fez aqui, ó, os piques no nosso forro e já vamos dobrar uma prega aqui, ó. Vamos fazer uma preguinha aqui. E vamos colocar o nosso revel aqui, ó. Fazer um pique bem no centro dele, né? Pra deixar bem distribuidinho. Ó, vamos colocar ele aqui e vamos distribuir pra ver se ele dá aqui, ó. Ó, vai dar bem certinho. Então, eu posso pegar aqui, colocar o centro do meu revel aqui na prega, né? E ir lá naquela pontinha e começar a costurar ele aqui. Que vai dar bem certinho a curva aqui, que a gente já deixou bem na medidinha lá quando a gente cortou, ó. Ó. Ai, Marília, eu deixei uma prega bem pequenininha. Você vai fazer aqui, ó, a prega conforme o que você deixar lá na hora de cortar. Eu deixei uma prega grande. Mas, na hora de fazer o corte do teu casaquinho aí, que você for fazer forrado, você vai ver a quantia de folga de forro que você quer deixar. Não precisa deixar a mesma quantia que eu deixei. Ó, vou mostrar aqui pra vocês, ó. Olhem só, que lindinho, ó. Com a preguinha aqui no meio, né? A sobra aqui, o revel contornadinho. Beleza, aqui embaixo, ó, eu já posso vir aqui e fazer a prega aqui também, ó. Que essa aqui é a quantia que vai sobrar quando eu for fechar a barra aqui do meu casaqueto. Casaqueto, casaquinho, casaco.
Cada um chama de uma forma, né? Ó, vai ficar assim com essa prega aqui no meio do meu forro, ó. Então, aqui, a parte do forro da minha costa tá pronta. Vou pegar aqui minha costa, ó. Aqui o molde da costa, vai marcadinho aqui onde eu cortei meu forro. Porque eu não mando o molde do forro, né? Vai só o molde da parte externa. Aí, lá na hora de cortar, se vocês quiserem fazer ele forrado, aí vocês cortem o forro. Da forma que eu cortei aqui no vídeo, tá bom? Mas é um casaco tão fácil de fazer, gente, que vocês vão fazer assim, ó, bem de boa, com forro ou sem forrinho. Ó, agora aqui no meio da costa, ó, vou fazer aquela minha costura. Que eu já dei uma cinturada aqui, né? Agora, eu vou pegar aqui embaixo, vou abrir essa minha costura, vou deixar ela aberta aqui. E vou deixar ela aberta aqui também, ó. Essa é a minha costa. Posso passar essa costura pra ela ficar bem abertinha. Vou pegar aqui, ó, onde eu fiz o pique pra minha pence, da parte da costa. E já vou marcar aqui, ó, 30 centímetros e vou fazer essa pence aqui, ó. Começo com nada, dou uma engordadinha aqui no meio e vou sair aqui com quase nada. Olhem como ela fica, ó, bem rasinha, tá? Não é uma pence muito funda, ó, ela é pequena, gente, ó, só pra dar um detalhe aqui na minha costa. E se eu ver que ela fica bico aqui, eu venho aqui e suavizo a pontinha dela aqui, ó. Ó, deixo ela mais delicadinha ali na saída dela, ó, pra ela sair assim, ó, sem fazer bico aqui. Deixa eu apagar aqui. Sem fazer bico aqui, tá bom? Ó, é só mesmo pra dar essa cinturinha aqui no meu casaco, olha que lindo que vai ficar. Você confere se as duas estão na mesma linha de altura aqui, ó, da costa, ó, tá prontinha. Agora, vamos para as nossas frentes. Vamos preparar o nosso forro primeiro, tá? Ó, o molde do casaquinho vai assim a parte da frente, ó. Vai o revel separado, né? Que é feito de tecido e a parte da frente inteirinha. Aí, a parte do forro vocês cortam como eu cortei lá também. Então, aqui pra fazer o revel da frente, ó. Parte do forro da frente, né? Vocês vão pegar aqui, ó. Vão abrir, deixa direito com direito pra cima aqui. Coloca um forro nesse e um nesse, no caso aqui, ó, vou costurar esse aqui e esse aqui, assim. Deixa eu arrumar aqui pra vocês verem, ó, assim. Vou costurar aqui, ó, aqui, certo? Eu vou costurar aqui e aquele ali, eu vou costurar ali formando o par. Assim, eu não vou fazer pesponto nem nada, que eu vou só costurar hoje. Então, aqui eu tenho um par, ó, um par de frente, beleza? Então, aqui, eu já posso unir esse forro com a parte desse forrinho aqui, ó. Então, eu já vou fechar os ombros aqui do forro, ó. Eu pego a parte do forro da costa, coloco uma frente aqui e uma aqui e fecho os ombros da parte interna do meu casaco. Ó, aqui, ó, o revel com o revel vai encaixar. Aqui, ó, vocês lembram que a gente deixou o ombro da costa um pouquinho maior? Então, aqui a gente vai dar uma preguinha nele pra ele encaixar com o da frente. A preguinha ali, não tem problema nenhum. Agora, eu pego aqui, na parte do forro. Como é um tecido grosso, a gente vai pegar e vai fazer uma costurinha aqui, ó. Aqui. E uma aqui no decote, ó. Pra segurar essa minha costura assim, aberta, ó. Porque aqui é grosso, né, gente, ó. Ó, faz uma costurinha aqui e uma aqui pra segurar esse aqui abertinho assim, tá? Agora, eu fecho o outro ombro do forro, né? Então, vamos fazer a nossa frente. Aqui, pra fazer a frente, ó, até afastei a câmera pra vocês verem bem, ó. Temos as nossas frentes. Eu vou pegar aqui
Para fazer a frente, vocês podem primeiro medir lá do ombro até a parte de baixo do busto de vocês, a quantia, a altura que dá. E o que sobrar, dali para baixo, fazer a pence, tá? Então, o meu aqui, ó, sobrou 30 centímetros, tá bom? Quase 30 centímetros. Eu vou começar a pence aqui com 30. Vou começar ela aqui com 30. Começa com nada, dá uma engordadinha de leve e sai aqui com quase nada. Ó, aqui, minha pence da frente pronta, ó. Nada muito fundo, nada muito repuxado, porque ele é um casaquinho que desce mais retinho, né? Então, eu fiz a minha pence desse lado aqui. Agora, eu vou fazer desse outro lado aqui, ó. Aqui, ó, depois da pence pronta, vocês vão marcar uma altura aqui pra fazer a abertura desse nosso bolsinho. Eu vou marcar aqui, ó, desde a barrinha aqui, 15 centímetros, tá? Pra fazer a abertura, a gente vai pegar o gabarito e vai fazer o contorno dele nesse quadradinho que a gente reservou aqui, ó. Acho que vocês não estão conseguindo ver bem ali, né, gente, ó, mas eu fiz o contorno aqui, vou marcar o centro aqui pra facilitar pra mim e vou colocar aqui, ó. Posso colocar ele mais pra lateral? Posso, aí eu coloco ele mais pro ladinho pra abertura ficar maior aqui e menor ali, porque ele vai ter os botões, né? Então, eu vou puxar o meu bolsinho mais aqui pra lateral. Por quê? Porque ele vai ter botões aqui na frente, né? Então, eu vou colocar aqui, ó. Ó, aqui eu marquei o centro da minha abertura. E alfinetei ele aqui. Agora, eu vou fazer aquele processo que vocês já estão cansados de ver eu fazendo aqui, né? Eu vou fazer o meu quadradinho, bem bonitinho, contar os pontinhos. Bem bonitinho dessa forma aqui. Olhem só aqui meu quadradinho, que lindinho que ficou. Aqui, agora eu vou fazer do outro ladinho, ó, como ficou aqui do avesso. Se vocês quiserem colocar um em cima do outro, assim, ó, né? Colocar um em cima do outro, assim, pra conferir aqui, ó, se eles estão bem certinho, bem iguaizinhos, a distância aqui da frente, a distância aqui, ó, do lado, a altura. Podem fazer essa conferência aqui, ó, antes de abrir, pra não correr o risco de ficar um diferente do outro, tá? Façam essa conferência. E então, a gente pode abrir o nosso bolso. Aqui agora eu vou abrir o nosso bolso, ó. Vou pegar aqui, vou cortar e vou abrir aqui, ó, o quadradinho bem bonitinho, até mais próximo possível aqui, ó, da costura. Quanto mais próximo da costura aqui, mais bonitinho vai ficar o meu cantinho depois lá pronto, tá? Ó. Ser bem pertinho mesmo. Só que sem cortar a costura. Feito a abertura, a gente vai passar aqui, ó. A gente vai só dobrar aqui e passar uma costurinha por cima desse recorte, prendendo a parte de baixo ali, ó. Fiz essa costurinha, vocês, ó, fiz essa costurinha ali, agora vai ficar mais fácil pra mim virar essa parte aqui, ó, pra dentro, pra deixar pronto a abertura aqui pro meu bolso, ó, gente. Aqui fica mais grossinho, né, porque temos a pence, mas você ajeita bem assim, olha que bonitinha a abertura do nosso bolso. E agora, a gente pega aquela parte que a gente emendou lá, ó, e vamos colocar ela assim, ó, com essa dobrinha aqui. Nós vamos colocar aqui, ó. E é ela que vai fazer a barrinha pro nosso bolso aqui, ó. Olhem aqui que lindo que vai ficar. A gente arruma aqui do ladinho, ó, cantinho com cantinho, porque eles têm o mesmo tamanho. Aqui, aqui, ó. Aqui também vai ficar aqui, ó. Ó. Partezinha aqui, partezinha ali. E vamos fazer essa parte agora, ó, pra prender esse pedacinho do bolso que a gente fez a barrinha aqui nessa parte. Podem alfinetar,
Pra deixar já presinho, né? Como podem vir aqui já, ó, e já fazer a costurinha aqui, ó. Essa costurinha tem que fazer com cuidado pra não prender aqui pro cantinho não ficar repuxado, ó. Agora eu viro aqui, desdobro aqui, arrumo bem esse meu cantinho aqui também, ó. Confiro se ele tá aqui bem bonitinho, ó, bem alinhadinho. E faço a costurinha prendendo aqui também, ó. Prendeu a costurinha ali, agora nós temos o bolso ainda aberto aqui e aqui, né? Agora, a gente dobra esta parte aqui, ó, bem certinho. Arruma aqui o quadradinho do bolso bem bonitinho. E a gente desdobra e vai passar a costura aqui em cima daquela costura ali, ó. Sem pegar lá o cantinho, ó, com cuidado, pra não pegar o cantinho, pra não ficar repuxado e ter o quadradinho lá no bolso depois, aqui, ó. Olhem aqui que amor. Ó, bem bonitinho fica, ó. E só que lindinho que fica aqui, ó, bem alinhadinho. Como o material é grosso, gente, eu vou pegar e vou passar mais uma costura aqui, ó. Prendendo essa partezinha aqui, ó. Pra ela não ficar solta aqui embaixo, ó. Pra ela ficar mais baixinha aqui, tá? Então, a gente fez essa parte, olhem só como tá aqui do avesso, ó. Né? Agora, a gente pega nosso bolso aqui e dobra ele aqui, ó. E vamos unir ele aqui. Ó. Aqui tá minha peça, a gente colocou aqui, colocou a dobrinha ali. E vamos vir com essa parte aqui e dobrar aqui, ó. Que vai fazer o fundo aqui pro meu bolso, ó. Tá? Olhem aqui. Ó. Bolso aqui e aquela parte que a gente emendou o forrinho ali. Aqui, vocês vão ver se o bolso de vocês não tá muito comprido, ó. Se ele tiver comprido, vocês vão puxar essa parte aqui mais pra cima, ó. Ó, e arrumar aqui o comprimento dele, ó. Porque é um bolsinho pequeno, né? Porque o nosso casaco, ele é mais curto, não é um casaco muito comprido. Então, agora eu vou arrumar aqui, ó. Vejam que eu vou deixar um dedo a mais aqui. Aí, vocês arrumam aqui, ó. Agora, ó. Agora, eu vou arrumar aqui. Deixa eu tirar esse fiozinho aqui. Vou arrumar aqui. Assim, ó, bem bonitinho. Vou segurar aqui, vou desdobrar aqui e vou vir aqui e vou fazer a costura aqui em cima, ó. Passando aqui em cima daquela costurinha que já tinha ali. Que é a costura que a gente fez a abertura do nosso bolso, tá? Agora, aqui, nessa parte, eu vou tirar esse excesso de 1 centímetro aqui, ó. E já vou vir aqui nesse meu outro recorte, não no que tem a barrinha dobrada, nesse outro lado, e vou tirar a mesma quantia. Aí, o outro bolso já vai dar bem certinho, não vai precisar cortar lá de novo. Pronto, reduzi, já vou reduzir um dos lados, eu vou deixar menor também lá no molde já, tá? Ó, que lindo que ficou, gente, olhem só aqui o bolso, ó. Aí, agora, gente, essa parte aqui, ó, pra ela não ficar assim, ó, desdobrando, ó, a gente pega ela, arruma aqui e prende ela na pence aqui do casaco, ó. A gente dá um pontinho com a agulha de mão ou arremata aqui, ó. Já vou mostrar pra vocês o porquê fazer isso aqui. Ó. Prendi a ponta do meu bolso aqui, ó. Aí, ele não vai ficar desdobrando, tá? Aí, ele fica assim, bem certinho e ele fica presinho na pence. Aí, agora, a gente tem que fechar a lateral aqui do nosso bolso. Bolsinho fechadinho, ele fica assim todo feinho mesmo, mas vai ficar dentro do nosso forro. Se você não for fazer forrado, né, tem que limpar todinha essa parte aqui, tá? Fazer over ou passar um viés pra fazer o acabamento ao redor disso aqui, tá? Então, nosso bolso lindo, maravilhoso aqui, olha que charme, tá prontinho, ó. Olhem só. Que lindinho. Tem que cuidar aqui, ó, na hora de fazer essa costurinha aqui, essa costurinha aqui e aquela costurinha ali, pra ele não repuxar, tá bom? Agora, eu vou fazer o outro ladinho, exatamente igual eu fiz esse aqui. Frentes prontinhas. Nossos 2 bolsinhos aqui, ó, super fofinhos, prontos. Vamos pegar a parte da costa. E já podemos montar. Nosso forro já tá montado, né?
Fecha o ombro, já abre a costura, porque é grosso, né? Então, a gente deixa as costuras assim, ó, todinhas abertas. Já podemos fechar a lateral, as laterais, né? Também. Ó, aqui. Parte externa do nosso casaqueto já tá toda prontinha, ó. Aqui as costuras dos ombros, agora eu vou lá e vou passar e deixar essa costura bem aberta, bonitinha, que nem já tá essa das costas aqui, ó. Ó, já dei uma passadinha nela, ó, ela já fica assim abertinha, tá? Então, essa parte aqui tá pronta. Nosso forro também já tá montado, falta só fechar as laterais. Vou pegar o forrinho aqui, vou fechar a lateral. E em uma lateral eu vou deixar um buraco, né? Pra gente poder virar o nosso casaco depois. Então, numa das laterais, eu vou fechar um pedacinho em cima, um pedacinho embaixo, eu vou deixar o meio aberto. Ó. Essa lateral aqui, eu vou fechar um pedacinho lá. E um pedacinho aqui, e vou deixar assim, ó, aberto aqui pra gente poder virar o nosso casaco depois. O outro lado eu fecho todinho. E agora, por onde que eu começo a embutir o meu casaco, essa parte do forro, com a parte do meu casaco? Eu vou fechar primeiro a parte de cima aqui, ó, parte da gola, ó. Vou unir o pique do revel com o pique aqui, ombro com ombro. E o meu revel com o decote do corpo aqui, e vou fechar, vou passar a costura nessa parte aqui de cima, né? No caso que se tivesse uma gola, teria uma gola aqui dentro. Como não tem, eu só vou fechar aqui. Sair aqui, ó, fiz essa costura todinha. Posso fazer aqui uns piques pequenininhos nas curvinhas, ó, principalmente aqui na frente. Aqui na frente, ó, na curva maior, né? Pronto, agora eu vou lá na barra, ó, aqui na barra, e vou unir o forro com o corpo aqui, ó, de fora a fora, ó, fora a fora. Ó, fechadinho aqui, parte da frente. Agora aqui, ó, quer ver, ó, o meu revel, ele vai puxar aqui, ó, vai fazer a minha barra aqui na parte de baixo automaticamente, ó, né? Agora, eu posso vir aqui na parte da frente, arrumo bem aqui a parte de baixo, parte da frente, estico bem aqui, ó, pra ela ficar bem certinha, ó. Vão vendo aqui e aqui. E posso fechar isso daqui. A minha frente aqui, onde vai meus botões. Onde vão os meus botões, né? Na verdade, esse casaqueto aqui, se você quiser deixar sem botão, você pode deixar até sem botão. Agora, eu vou tirar o excesso aqui da pontinha, ó. E o excesso da pontinha aqui, pra quando eu virar, ficar bem bonitinho. Vou fechar aqui o outro lado também, ó. Já acima também. Já tiro o excesso da pontinha aqui. Tiro o excesso da pontinha aqui. E agora, eu posso virar o meu casaco, né, ó, todo do avesso aqui. Agora, eu posso virar ele, posso virar aqui pelo buraco da manga, ou lá pelo buraco da lateral, lá do forro. Eu vou primeiro abrir aqui a costura, ó, né, essa costura da lateral aqui, que eu não prendi ela aqui, ó. Aqui. E a costura da lateral aqui. Assim, antes de virar, eu vou lá no ferro e vou passar essas costurinhas aqui pra elas ficarem abertas, tá, ó? Vou passar aqui e vou mostrar pra vocês lá na mesa como é que eu vou virar isso daqui pra daí embutir as nossas mangas. Aqui, ó, pessoal, nosso casaquinho ficando pronto, uma graça. Agora, a gente pode virar, né, ó, podemos pegar aqui no nosso buraco aqui, ó, e virar ele todinho.
Depois de virar, vocês vão ir arrumando as pontinhas, alinhando todas as pontinhas aqui, ó, costura com costura, olhando se tá bem alinhadinho, deixando ele bem arrumadinho, confere o forrinho também. Gente, tá quase pronto. Nessa hora aqui, ó, aqui depois a gente vai passar, né, e frisar nossa barra, depois de alinhar ele bem aqui, ó. Ó. Que é o próprio forro que vai segurar aqui a nossa barra, ó, vai ficar bem bonita. O que acontece nessa hora aqui, ó, vocês já podem provar ele, né, alfinetem bem direitinho aqui as costuras, tudo, e vocês podem provar pra ver se vocês vão querer acinturar mais, né, se vocês vão querer deixar ele mais acinturadinho, se a frente aqui tá alcançando legal aqui, se não tá muito grande a parte da frente, né, porque como vocês podem cortar ele sem molde, às vezes vocês podem cortar essa parte aqui muito grande, ou fazer ele muito quadrado e decidir acinturar ele um pouquinho mais. Nessa hora aqui, vocês façam a prova, passem ele bem, né? Alfinetem ele assim, ó. Deixem ele já alfinetadinho assim, ó. Bem certinho, pra vocês já fizerem a prova e ver se ele tá ficando de acordo com o que vocês querem, porque aqui ainda dá pra vocês mexerem sem precisar abrir nada, né, ó. Podem lá tirar na lateral, pode afundar as costuras aqui da parte das costas, ó, sem precisar abrir, ok? Então, agora vamos entrar com a nossa manga. Pra entrar com a nossa manga, é bem simples aqui, ó, vou pegar aqui. Minha manga não tem detalhe, não tem nada, frente e costa é toda igualzinha. Eu vou colocar a minha manga aqui e vou costurar por aqui, ó. Ó, coloco a minha manga aqui, costurinha com costurinha, pique com o pique aqui da caidinha do ombro, ó. Aqui. Vou distribuir a minha manga todinha aqui na minha cava, ó, que ela vai dar bem certinho, porque é a manga dessa cava aqui, tá? Coloco aqui. Coloco a manga aqui também. E vou lá na reta costurar essa parte externa. Mangas colocadas, ó, parte do direito. Agora eu venho aqui. Vou lá dentro da manga, ó, fiz uns piques, tá, gente, na costura da manga. Agora, eu venho aqui dentro da minha manga, olha se não tá torcido, né, aqui o meu forro. E vou unir aqui, ó, forro com forro também, ó. Aqui. Ai, Marília, a minha manga ficou maior do que a cava do corpo do meu forro. Faz umas preguinhas aqui em cima, aqui, ó, aqui no forrinho, pra ele encaixar direitinho no teu forro, tá? Não tem problema. Então, aqui, ó, eu vou unir. Aqui, coloco direito com direito do meu forro. E vou ir lá por dentro do meu buraco aqui, ó. E vou costurar aqui o forro da minha manga com o forro do meu corpo, ó. Vou fazer aqui a costurinha prendendo aqui por dentro, ó. A minha manga aqui no meu forro, ó, gente, ó. Aqui, ó, bem simples, ó. Tão vendo aqui, ó? Ó. Eu vou costurar ao redor aqui, ó, prendendo a minha manguinha no meu forro. E depois, quando eu puxar, vai ficar tudo sem costura aqui no lado de dentro do meu casaco. Faço essa manga e puxo a outra e faço o mesmo processo, tá? Se vocês tiverem dúvida nesse processo aqui, eu vou deixar na descrição do vídeo o link do vídeo do sobretudo, que lá eu mostro bem certinho passo a passo, tá bom? Agora eu vou lá costurar e já vim aqui mostrar pra vocês. Então, aqui, gente, ó, prendi meu forrinho. Como vocês já viram esse processo, né? Eu adiantei o processo. Quando eu fechei o buraco aqui, já coloquei a minha etiqueta, né? Forrinho, tudo prontinho, ó. Aqui a nossa manga, ó, que linda que ficou. Agora, eu coloquei alfinetes aqui, prendi a barrinha. Agora, o que vocês vão fazer?
Aqui na frente a gente vai colocar o caseado e botões. Então, o próprio caseado, a casinha e os botões vão fixar essa nossa costura aqui da frente, certo? Essa costura aqui da curvinha é só a gente passar. Aqui atrás eu já fixei com a minha etiqueta. Quem não tiver etiqueta pode fazer uma costurinha bem no meio dessa costura aqui escondidinha para fixar o forro aqui para ele não andar. Aqui no ombro, ó, também nós vamos fazer uma costurinha de trava aqui, ó, né? Aqui é o avesso, olha que lindo que ficou, gente, maravilhoso, né? Aqui, ó, a gente vai fazer uma costurinha aqui, ó, prendendo o forro, porque ele é aberto assim, né, ó, o forro e a parte externa, né? Vocês vão colocar a parte do forro pra dentro, vão alinhar bem aqui o decote de vocês aqui, ó, bem direitinho, e vão fazer uma costurinha escondida nessa costurinha aqui do ombro, assim, ó, prendendo a parte lá do forro aqui, pra ele não ficar saindo e ficar assim, ó, fixo, tá? Vai ficar presinho assim o ombro. Vamos fazer isso nos dois ombros e também em toda a barra do nosso casaqueto. Aqui, ó. Nós vamos em todas as costurinhas e nas costurinhas nós vamos fazer uma costurinha segurando a nossa barra. Ó, nós vamos fixar aqui, ó, pra quando o nosso forro vir aqui e a gente colocar o nosso casaco no corpo, ele não escorregar. Então, vocês vão arrumar bem ele aqui primeiro, claro, né? Podem passar, arrumar bem o casaco de vocês aqui primeiro. Assim, vocês vão alinhar bem ele. Antes de fazer as casinhas aqui, colocar os nossos botões, ó, que a gente vai colocar 5 botão aqui, bem lindo, ó, tá? Antes de fazer as casinhas e colocar os botões, a gente vai deixar ele todo bem alinhadinho. Então, a gente vai pegar aqui, ó, vocês alfinetem bem direitinho, vão marcar a barra de vocês e vão vir assim com bastante delicadeza e cuidado nessas costurinhas aqui, ó. E vão fazer pontinho, pode até fazer uma costurinha invisível prendendo a barra de vocês aqui. Por quê? Porque essa lãzinha aqui, ela não frisa muito bem, tá? Se ela frisasse bem, que nem um tweed ou uma outra coisa, eu nem faria, não precisaria, o forro já ia segurar. Mas como ele escorrega um pouco, não fica bem fixo, né, quando passa, eu vou pegar e vou fazer esses pontinhos só pra garantir, tá bom? Então, vocês podem fazer também. E olhem que lindeza que ficou isso, gente. Um luxo de casaqueto, né? Fora que é super quentinho. E nós temos aqui uma cava grande, que dá pra usar uma outra blusa por baixo, né? Uma blusa quentinha por baixo. E ele vai ficar acinturadinho e pode ser usado abertinho ou fechadinho. Vocês podem colocar botão ou deixar sem botão, tá? Pra usar ele assim abertinho, fica a gosto de vocês. Eu vou colocar os botões, mas vocês podem deixar o casaqueto também sem, que ele fica bonito. Aqui, pessoal, eu vou fazer uma pra vocês verem como que eu vou fazer essa costurinha pra fixar, ó. Eu vou pegar aqui, ó, bem no meinho, ó, arrumei aqui a dobra da minha barra. E vou vir aqui. Então, eu vou fazer esse processo aqui, ó, em todas essas minhas costurinhas aqui da minha barra. Aqui. E no meu ombro, aqui também, pra ele não ficar saindo assim, ó. Então, eu vou alinhar ele bem, né? Posso alfinetar ele aqui primeiro, ó. Aqui na lateral aqui. Alinho ele bem. E agora, eu venho com a costurinha aqui em cima, deixando esse meu ombro perfeito, ó. Eu arrumo bem, arrumo a costurinha lá de baixo, abro bem aqui e venho com essa costurinha lá no meio. Olha aqui. Me diz que tem uma costura aqui, ó, nem parece que tem uma costura aqui no meio, né? E aqui do avesso aparece um pouquinho e ela vai segurar meu ombro ali e o meu casaqueto fica com esse caimento perfeito aqui. Tá? Ai, Marília, eu não quero fazer essa costura aqui por cima. Então, você vem aqui pelo avesso, segura aqui as duas costurinhas aqui e prende aqui no ombro. E alinhava aqui com a agulhinha de mão e deixa presinho lá por dentro, tá bom? Eu prefiro fazer essa externa aqui, que fica bonita, é muito mais fácil e não aparece. E dá menos trabalho. Beleza, gente? Agora eu vou colocar os meus botões, fazer as casinhas, colocar os botões e vamos ver no corpo.
Aqui, gente, eu já testei a máquina. Meu caseado, né, ó. Vai ficar bem fofinho. E já distribuí aqui os 5 botões, ó. Prontinho aqui, gente, ó. Botões presos. Olhem só que amor. Agora eu vou passar e já vou mostrar pra vocês no corpo. Aqui, gente, o nosso casaqueto no corpo. Olhem que graça e que charme. Mais curtinho, né, ó. Olhem atrás, ó, não aperta, gente. Olhem que amor. Que lindo. Espero que vocês tenham gostado, gente, desse vídeo. Olhem só. Com folga aqui no braço, pra mim poder estar colocando uma blusa mais quentinha embaixo, né? No caso, se for usar um dia muito frio. E ele ficou super quentinho, gente. Olhem só. Que elegante aqui o decote, ó. Ficou bem bonito. Posso usar ele aberto, né? Como eu mostrei aqui. Ou todo fechadinho, né? Aí fica aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês ele fechadinho aqui. Amor. Coloquei 5 botões, mas vocês podem colocar outro modelinho de botão, né? Ó. Que gracinha, olhem só, gente, que lindo. Muito, muito, muito fofo, né, gente? Ó, amei, amei, tá super confortável, tá bem elegante e super confortável. Aqui, ai, Marília, eu não quero pence, quero fazer o recorte princesa. Pode fazer o recorte princesa na frente, pode fazer o recorte princesa atrás. Eu quis fazer ele assim com, né, um corte mais simples e mais fácil para vocês verem como também fica elegante e não precisa tá enchendo de recorte, enchendo de coisa para ter uma peça bonita e elegante aí no guarda-roupa de vocês, para vocês costurarem, né? E ela ficar bonita, tá? O molde já vai estar disponível desse aqui lá também, vai estar na promoção também. Lembrando que dia 9, meio-dia, acaba a promoção e elas voltam ao valor normal, que é R$19,90, R$24,90, depende da modelagem ali, tem um valor, né? Então, domingo, meio-dia, elas voltam ao valor normal. E lá também tem blazer, tem calça Zara, tem calça jeans, tem várias coisas lá para vocês verem. E aproveitem e garantir os números de vocês para concorrer à peça da Marília Rossi no domingo. E eu espero vocês dia 9, às 18 horas, para participar da live comigo, pra gente bater um papo bem legal, comemorar meu aniversário, fazer as perguntas de vocês. Eu vou falar também sobre costureira polivalente, vou falar sobre fio do tecido. Vamos abordar vários assuntos e falar um pouquinho da minha trajetória. E vocês têm bastante curiosidade para saber aí como que eu aprendi a costurar, né, e tudo mais. Então, eu vou falar isso tudo para vocês no domingo, às 18 horas, dia 9 de julho, às 18, certo? Então, bora lá garantir os números de vocês para vocês concorrerem a essa peça linda, tá? Até dia 9, às 18 horas.